Fala pessoal, hoje eu quero fazer algo que eu ainda não fiz nesse canal, que é um react de um vídeo. Eu adoro reacts, eu sou fãzaço de reacts, assim, quase sempre eu assisto em todos os gêneros de vídeo, de assunto. E é bacana e por algum motivo eu não tinha feito isso ainda aqui no canal, até que eu assisti um pedaço de um corte, na verdade um corte do professor Mairo Vergara. Acho que todo mundo que está nesse canal por motivo de idioma, de inglês, deve saber de quem eu tô falando, né? Mas se não sabe, vai ficar sabendo agora, não é? E ele foi no Flow, acho que deve ter alguns anos, e saiu esse corte, já tem também alguns anos, né? Os cortes geralmente saem logo na sequência do episódio completo, né? E bora lá reagir, né? Bora fazer isso agora. Tem um comentário, assim, o tópico, a parte que o corte foi feito, é bem bacana. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso também, desde a minha perspectiva, a partir da minha perspectiva como professor de línguas, né, inglês e espanhol, e também como aluno, como aprendiz, né, como alguém interessado nessa parte. Não deve surpreender vocês, né, que eu também me interesso na parte de psicologia, sobretudo no que diz respeito a motivação de alunos, e eu me incluo nessa, né, no aprendizado de idiomas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aí hoje tem a parte da fala também. Hoje eu acredito que tem que estudar, fazer imersão pra caralho, até você... Eu sou meio radical, assim. Se o cara chega pra mim, preciso aprender inglês, não sei o que, eu já pergunto, você consegue ler um livro? Não. Você consegue... E quando o cara quer aprender, ele sempre quer aprender a falar inglês. Esse tempo entrou em contato... Pô, antes de mais nada, eu devo falar, eu respeito muito o professor Mairo Vergara, acho ele um gênio do marketing, um excelente professor, né? Nunca fui aluno dele, nunca fiz curso, nunca precisei, porque afinal de contas, quando ele surgiu, eu já falava inglês e não precisava de aulas, digamos assim, né? Mas acho ele um gênio do marketing e, repito, um excelente professor. Mas eu realmente gostaria de entender mais, né? Acredito que nesse corte não fica claro. Talvez eu volte e assista o episódio inteiro. Talvez ele desenvolva mais. Mas me parece um pouco radical, né? Assim, você quer fazer aula de inglês comigo? Quero. Consegue ler um livro em inglês? Calma lá, velho. Eu tô fazendo... O aluno falando, né? Eu quero as aulas justamente para poder ler um livro em inglês, né? Talvez o que ele tenha querido dizer foi... Você teria disciplina para se esforçar e começar a ler um livro assim que o seu conhecimento de vocabulário e de estrutura gramatical lhe permita? O que não demora muito, tá? Para você começar a conseguir ler um livro, né? Ainda que aos trancos e barrancos não costuma demorar muito. A questão de alguns meses você já consegue fazer isso. Repito, aos trancos e barrancos, mas já consegue. Então, achei um pouquinho radical essa posição dele, né, específica aí, né? Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar. Contato comigo, um maluco assim meio famosinho, mandou uma mensagem, precisa aprender inglês. Meio Quando o cara quer aprender inglês, é sempre pra ontem, né? Verdade. Por quê? Porque no final do ano eu vou pra Austrália e participar de não sei o quê. Pô, justo pra Austrália? Pra Austrália. Só pegar um gancho, ele falou um maluco meio famosinho. O Mairo Vergara, ele é professor, ou era ainda, enfim, faz tempo que eu não acompanho. Mas ele é professor, eu costumo ser professor de pessoas famosas, né? O que nos revela um ponto. Primeiro, repito, ele é um excelente professor. Não preciso ter sido aluno dele para saber disso, só pelos vídeos do YouTube que eu já vi dele. Já não há discussão em relação a isso. Mas aqui é um ponto interessante que eu gostaria de comentar. Caramba, o cara dá aula só pra celebridade, o cara deve ser bom, né? Sim, né? Mas não necessariamente, tá? O ponto ele dá aula para celebridade porque ele, tendo chegado nesse patamar que ele chegou, mérito dele, ele consegue fazer um valor de custo aí, cobrar, digamos assim, pela sua hora, né? Que é diferente. É aqui que eu quero chegar no cerne da questão. É completamente diferente você fazer a aula, comprar a videoaula, o curso online de um professor, né? Do que fazer as aulas com esse professor, né? Para você hoje, para mim, para qualquer um aqui, adquirir o curso online do Mairo Vergara não é nada difícil, né? Talvez custe aí alguns 100 e poucos, 150, não sei, algo assim, né? Não muito mais que isso. Porque afinal de contas não são aulas e sim videoaulas. Qual é a diferença? Parece óbvio, mas tem gente que pode não entender a diferença. A diferença é que as videoaulas você vai clicar em aulas que ele gravou
né? E vai poder assistir e tudo mais, tudo e tal, beleza, é uma ótima forma para quem quer aprender, mas você não vai ter a interação direta com o professor, né? Então, eu quero fazer essa provocação, não tô de maneira nenhuma questionando a qualidade do curso do professor Mário Vergara, até porque eu nunca comprei, nunca vi, apenas vi as aulas no YouTube, né, como eu já falei, mas eu gostaria que você se questionasse, que as pessoas que estão começando a aprender inglês estão nessa de, poxa, compro um vídeo ou vou para um professor particular, né? Aí a pessoa faz esse raciocínio, pô, mas o Mário dá aula para fulano, pro artista tal, então ele deve ser melhor do que o professor do meu bairro, né? E esse é um raciocínio que leva ao erro, tá? Porque assim, se você está no momento, ou se você tem o perfil que você consegue aprender clicando em vídeos e com zero interação com o professor, ou seja, você se vira, você é um aluno proficiente, isso é muito mais uma questão de perfil do que de nível, tá? Tem aluno que nunca estudou inglês, mas quando começa a gente já percebe que ele vai sozinho porque ele mesmo vai atrás, né? Ele pega uma explicação ali que não ficou muito clara, vai no Google, né? Aí se no Google não ficou clara, ele traz de volta pro professor na próxima aula, né? Ele faz questão de ler, ele faz questão de aprender palavras novas, então esse perfil de aluno se dá muito bem com aulas, com videoaulas, tá? Já o perfil menos proativo, digamos assim, que eu acredito que, repito, acredito que corresponda à maioria dos brasileiros, dos alunos brasileiros, eu acho que você devia considerar um professor. Eu falei do seu bairro, mas da sua cidade, enfim, alguém com quem você possa... Aliás, hoje em dia a cidade não é nem... Geografia não existe mais com a questão das aulas virtuais, né? Então, considerar fazer com um professor que não seja uma celebridade, como é o caso do professor Mairo, e outros que tem por aí, né? Mas para você poder ter esse contato direto, poder interagir, poder, digamos, ser conduzido nesse processo. Como eu disse, isso para alunos menos proativos, que é o que eu acredito que corresponde à maior parcela dos alunos brasileiros. Vamos lá. E eu preciso falar inglês. E aí mas deixa eu fazer uma análise primeiro. Tu consegue ler um livro em inglês? Não. Tu consegue ver um vídeo no YouTube, assim, um podcast lá, em inglês? Também não. Falei, como é que tu quer falar uma língua que você nem entende? Acho que essa é a ideia, né, parceiro? Eu tô colocando em tom de brincadeira, ele deve ter tentado, deve estar querendo chegar a um ponto, né? Não sei, talvez ele esteja, talvez ali ele não expressou isso, mas seja por um aluno que quer aperfeiçoar o inglês, né? Acho que o Igor vai entrar nesse detalhe, né? Mas acho que é isso que ele quis dizer, na verdade. Para um aluno de nível básico, essa pergunta, me perdoe a sinceridade, mas beira o ridículo, né? Não vai rolar. E aí o cara começou a mandar uns áudios em inglês pra mim, né? E eu entendi o que ele falava, eu conseguia falar umas paradas, conseguia se comunicar. E aí eu falei, não, teu problema não é comunicação, entendeu? Teu problema não é que tu consegue até falar, só que tu vai... Porque o cara que fala ali um pouquinho, enquanto ele não lê mais, entender mais, a fala dele vai ficar sempre travada naquilo. Ele precisa de repertório. Precisa de repertório, tipo assim, o que tu entende, o que tu lê, vai ser o quão... Vai definir o teu potencial pra falar. Já tá dentro da sua cabeça. Aí a fala só vai puxar pra fora. Foi isso que aconteceu comigo também. Por isso que eu te falei que eu peguei pra ler esses livros aí, nada a ver, peça de Shakespeare, tá ligado? E aí vai entrando, né? E aí vai aquelas entrando. palavras ali vão entrando, isso aí. E não vai embora. Você não esquece. Verdade. É verdade. Não esquece. Até porque assim, eu precisei fazer um esforço extra pra saber o que aquela palavra ali significa. E aí que era o quê? Que era ir na porra do dicionário, foi em 2001, 2002. Ir na porra do dicionário, ver que... Então, quando eu ainda envolvi, assim, eu queria entender aquilo ali e eu ainda envolvi o esforço pra de fato entender aquilo ali e aí fudeu, não vai embora mais mesmo. E aí eu lembro que esse cara mandou... É o que eu sempre falo nos vídeos e aulas, né? Tem 2 processos de aprendizado. Primeiro é a memorização e depois aliás, a memorização é dividida em dois pontos, né? 2 subpontos, digamos assim. Que é Você decora primeiro, você memoriza primeiro, né? O processo de aprendizado é dividido em 2 subpontos. Agora eu me acertei aqui. Primeiro você memoriza, o que é algo muito artificial, né? Como aprender, como memorizar uma sequência de alguma coisa. Você memoriza o som daquilo ali, a sequência, mas não necessariamente a essência, né? E o segundo é internalizar. O que o Igor tá dizendo ali, não vai embora mais, é porque internalizou, né? Se eu falo a palavra cadeira pra você, ou leão, você imediatamente, você que fala português, vai visualizar esse objeto e esse animal que eu mencionei. Por quê? Porque essa sonoridade já está
internalizada em você. Então já atrelou-se ao seu cérebro, digamos assim, teu entendimento, de maneira que não sai mais, tá? Não sai, pelo menos, não sai tão facilmente assim, né? Diferente de quando você apenas memoriza, que se você deixar de praticar aquilo ali, em algumas semanas ou meses, ou talvez até um pouco mais, vai embora. Uns áudios pra mim, né? E aí uma hora eu mandei um áudio em inglês pra ele. E aí ele não entendeu o que eu falei. E aí eu falei, tá vendo? Tá vendo? Não adianta, tu vai chegar lá na Austrália, lá... Porque a galera não, tem... Na Austrália, especificamente... Eu queria saber se esse cara, ele atendeu esse cara, falou, bora fazer aula, ou falou, não, cara, não adianta, vai pra lá, vai procurar outro. Aí tá bom. Ele tá fudido. E a galera tem essa ideia do falar, né? Cara, falar... que se tu parar pra pensar assim, tu tá no Brasil, a maioria das pessoas... Poucas pessoas realmente têm necessidade de falar. Qual que vai ser o ganho real do inglês na tua vida? Tu ler e entender tudo. É isso que vai, tipo assim, o cara eu quero melhorar na carreira, não sei o quê. Cara, você precisa conseguir ler livro da sua área, você precisa conseguir ver palestra, ver podcast de fora, os malucos de fora conversando. Isso aí é tudo vocabulário e ouvido. O falar vai acontecer. Se tu entende bem, lê bem, e tu for pros Estados Unidos fazer faculdade e ficar lá tendo que falar, em 3 meses, tudo isso que você entende e lê vai vir à tona, vai sair da sua cabeça. Vem. Eu concordo em partes, tá? Eu falo, se você... se você entende, lê e entende quase tudo, ouve e entende quase tudo. Eu digo quase tudo porque eu vou dizer que, nesse caso, eu vou dar um exemplo de pessoas que leem e entendem tudo, entre aspas, mas não conseguem falar. Então, eu não acredito que essas pessoas entendam de fato tudo, tá? Porque se elas entendessem de fato tudo, elas conseguiriam falar. Um exemplo até que o próprio Mário Vergara deu em um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, é assim... Você ouviu e você falou que entendeu tudo, mas você consegue escrever essa frase? Né? Então, ou essas frases? Então, provavelmente, a pessoa não consegue. Então, ela entende pelo contexto, no caso, né? Mas a parte que eu quero chegar, que eu falei que eu concordo e discordo, eu concordo que você começando a entender tudo, começando a ler e tudo mais, uma hora ou outra a fala vai sair. Mas o que eu mais esbarro na minha vida de professor, tanto na área profissional como pessoal, que a gente acaba comentando, são pessoas que conseguem entender, conseguem ler, mas não conseguem falar, tá? E, bom, dizer que vai sair naturalmente, eu acho, não sei, talvez criar uma falsa esperança ao aluno, tá? Porque aí ele falou ali, né, é a parte que eu concordo. Quando você for para os Estados Unidos fazer um curso, isso vai vir. Claro, aí sim, né, aí com certeza. Se você se obrigar ali, né, uma situação realmente de imersão, ir para um país. Mas essa não é a realidade da maioria dos alunos, né? Então, assim, realmente é um pouco perigoso falar isso, entender isso. Eu não tô dizendo que o Mairo falou isso na maldade, claro que não. Mas para você, aluno, é um pouco perigoso ficar nessa... Não, beleza, eu tô entendendo tudo e tô conseguindo ler e entender tudo nos livros, né? Então logo vai sair, não vou me preocupar com isso. Não, você tem que fazer alguma coisa, fazer isso acontecer. No caso de você que não pode ir pro Brasil, ir pra fora do Brasil, perdão, você precisa arrumar alguém para conversar, precisa ir para um clube de conversação em inglês, precisa entrar na internet, encontrar alguém que te force a falar o inglês, beleza? Mas claro, antes disso, entender o porquê você de fato tem esse inglês travado, apesar de entender, entre aspas, tudo que você ouve. Porque aí tu tá na situação. Mas não adianta, tem muita galera, não, eu preciso falar, eu preciso fazer aula de conversação. Aí o cara fica 3 anos na aula de conversação, 2 vezes por semana e sai do básico 1 por 2. Bom, na minha opinião, a aula de conversação é pra você... Concordo com o Igor. Você já sabe inglês, na verdade. Você tá indo ali pra... É pra você, aluno. Se você não tem nem o básico e um professor vem pra você falar, não, é só na conversação, ele está equivocado, tá? Se ele tá te enganando de propósito ou não cabe a mim dizer isso. Mas o fato é o seguinte, essa mentalidade vem muito de países europeus, próprios Estados Unidos, que o pessoal tem essa de já começar falando e tudo mais. Mas só que tem um detalhe, o sistema educacional desses países é outro. Então eles conseguem, na maioria das vezes, ter êxito nesse processo de já conversar, já falar desde da primeira aula. Pro aluno brasileiro, pro sistema educacional que a gente tem no Brasil, que não precisa falar, todo mundo sabe, é super deficitário, não que lá seja perfeito, mas é muito melhor do que o nosso, via de regra, não rola essa questão de já começar a falar da aula 1. Existem exceções? É óbvio que existem, mas tô falando da regra, né? Pra botar pra fora, pra ativar. Tem um termo que os caras usam que é ativar. Tipo
tipo assim, o Shakespeare que você leu tá na sua cabeça. Só que aí você é normal, você consegue, você bate o olho no negócio e você lê. Mas se você tentasse falar, às vezes você não lembra como é que fala, né? Aham. E aí você tem que ativar isso aí. E aí a conversação é isso, a prática. Eu sempre falo, tem o conhecimento ativo, que é a fala e a escrita, e o conhecimento passivo, que é a leitura e o entendimento, a audição, tá? Então, o que a gente tá falando no fim das contas é que desenvolver o conhecimento passivo tende a ser mais fácil. Você consegue fazer isso dentro da sua zona de conforto. Já a parte ativa você não consegue. Você, para falar, tem que realmente meter a cara, e para escrever também. É óbvio, né? Eu sempre também repito, você pode gravar do seu celular, né? Você falando e ir se ouvindo e se julgando, né? Ou pedir para um amigo de confiança ou seu professor mesmo, né? É pra ativar, você vai treinando, vai ativando. Isso vale pra qualquer idioma, sabe? O Quaisquer inglês idiomas, tá? ainda tem um problema adicional, na minha opinião, que é, vamos lá, se você... Eu entendo até a pira do cara que ele quer falar, que ele tá preocupado com isso. Porque quando você lê... É que ninguém vê, né? Não dá pra ver, tu não consegue... O cara que lê... Tipo assim, tu, sei lá... Só vê o cara falando. O que dá pra medir é o cara falando. Consegue medir o quanto o cara lê, o cara entende. Mas o lance é que assim, vamos lá, eu conseguia me desse um texto em inglês, lá no começo, eu conseguia entender aquilo que tava escrito ali, porque eu conhecia aquelas palavras ali na sua forma escrita. Mas eu tenho um exemplo que eu me lembro muito claramente, que eu no começo eu falava soldier. Tá ligado? Soldier. Mas assim, porque eu sabia que aquele... Ele tá falando da palavra soldier, soldado, tá? Faz todo sentido. Se você pensar na regra um pouquinho, na regra fonética do inglês, regra entre aspas, você vai ler soldier. Eu digo regra porque o inglês, entre aspas, não tem regra na pronunciação. Pelo menos não comparado com os idiomas latinos, no caso, o nosso idioma. Aquele grupo de letras ali juntinho significava soldado. Eu não sabia como falava aquela porra. Tá ligado? Então eu consigo entender o cara que ele entra numa pira de putz, cara, eu preciso falar, eu preciso... É que hoje é muito mais fácil. Hoje você consegue... Verdade. Hoje tem conteúdo infinito em inglês, né? Então você consegue, de fato... Você pode botar a porra de um robô no Google Tradutor pra ler um texto X que você quer saber como pronunciar uma palavra ali. Uma excelente forma também de estudar a propósito. Né? Então hoje é muito... pra quem de fato quer... essa imersão, pra quem de fato quer... Sim. Cara, já faz um tempinho que dá pra fazer. Sim, aprender essa porra, meu irmão. Hoje o mundo é muito favorável nesse sentido. Mas tem aquilo que você falou do... É um detalhe, né? É um fato isso, mas também é um fato que além de opções pra estudar inglês, a gente tem opções pra não estudar inglês, né? Streamings, né? O próprio YouTube, jogos online. Então, acho que é isso que dá também, né? Isso que dá um gargalo também. Por isso que o percentual de pessoas que falam inglês no Brasil não aumentou proporcionalmente ao aumento da internet. Nem de longe, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tem mais opções, na nossa época, eu sou da época do soldier, digamos assim, né? Porque você realmente não tinha. Você vê a palavra ali escrita e como é que pronuncia essa palavra? Você não tinha essa opção do Google, né? Isso lá nos idos de 2000 e pouco, né? O cara querer. Porque eu noto que tem gente que não tem... Meio que parece que não tem interesse em nada, entendeu? Sei lá, o cara não vê nada. Leva tempo, né, Mairo? Bem-vindo ao mundo real, professor Mairo. Não, mas hoje assim, a gente quer só passar o próximo, foda-se. É tipo isso, entendeu? Então o cara não quer ver não quer sentar ali e ver o Joe Rogan, ver um vídeo... A maioria dos alunos, eles precisam do inglês, eles não querem o inglês, assim, né? Eles querem no sentido de, olha que legal, se eu falasse, eu ia chegar na festa, nossa, ia pegar geral, ia impressionar, mas isso aí não é querer falar inglês de verdade. Me perdoe se for o seu caso, tá? Não que você não possa estudar, que isso não seja algo pra você usar como motivação, mas é uma motivação bem superficial, tá? Me perdoe a sinceridade. Assunto interessante. Tem muito aluno que vai nessa. A galera que aprende inglês tem isso. O cara quer ver. Eu quero ver essa porra desse desenho japonês e a legenda só em inglês, então vou ver. Ou, sei lá, jogar videogame na nossa época. A gente queria jogar, queria fazer a parada. E só tinha a língua inglês. era o meio pra parar. A língua era só o meio. Só que a gente fazia aquilo lá. E a galera que, em geral, não aprende, só por mais que faça aula, não adianta comprar o curso do Mário Vergara. Se você não ficar na sua casa, vendo, lendo, fazendo as coisas, não adianta. Desiste, não vai aprender. Não tem como. Então, E aquilo que eu falei... Se você puxar um histórico de qualquer um que aprendeu, o professor de inglês que vende o curso do Fique Fluente em 6 meses... Canalha, sem escrúpulos, tá? Pronto, falei. E o professor, mentira, no né? caso, né, que ele tá dando exemplo ali. Canalha sem escrúpulos.
verdade, ele, tipo assim, levou 8 anos pra aprender inglês, da mesma coisa. Ou mesmo que ele tenha aprendido em 6 meses. Desculpa, o cara aprende em 6 meses, é um cara que é um ponto fora da curva, é um gênio, né? Então, ele não pode tomar como base os seus alunos. Tomar a si mesmo como base com seus alunos. Isso é, no mínimo, uma ignorância grande, né? Caramba, vendo filme, não tem exceção essa parada. Pessoal, de fato, tem que usar a língua, tem que se jogar, tem que ir pra cima. Isso aí é inquestionável, tá? Mas espero que eu tenha conseguido elucidar os pontos aí principais referentes a esse corte. Eu vou deixar o link pro corte completo e o link dá até pro episódio completo ali do professor Mairo Vergara aqui embaixo. Alright, this is it for today. See you in the next video. Bye, folks.